Olá, gente, bom dia. Eu me chamo Ivna e, juntamente com Bárbara, Cecília e Rayane, a gente desenvolveu essa proposta de trabalho com o tema Educação para um Trânsito Mais Seguro. E já introduzindo, o trânsito ele configura-se em um ambiente complexo e conduzir não é uma atividade tão simples como se costuma imaginar, né, pensar aí com as pessoas. Não é apenas sair conduzindo um veículo, né? Exige outras funções, outras habilidades necessárias, né? Como as funções motoras, sensoriais, cognitivas, relacionadas à direção veicular, que vai incluir a memória, a atenção, a avaliação sistemática do ambiente e outras habilidades espaciais, verbais e de processamento de informações, tomada de decisões e resolução de problemas. Então, não é essa atividade simples como as pessoas imaginam, né? Vai muito além disso e exige muitas outras habilidades e funções. E a educação para o trânsito, ela não deve limitar-se apenas ao conhecimento, compreensão e respeito às normas de circulação, né? Mas é algo que implica na convivência harmônica e uma boa socialização das pessoas e grupos, né? Não é apenas cumprir, né? Lógico que você cumprindo as normas, né, as regras de trânsito que já objetivam promover e também evitar certos acidentes, né? Os acidentes no geral de trânsito, né? Já é um bom passo para isso. Mas aí vai muito além disso, né? Vai na convivência harmônica, na boa socialização das pessoas, enfim. E nosso objetivo é analisar como se apresenta a educação no trânsito em alguns locais do Nordeste. Então, gente, dando continuidade, a escola, ela funciona como um instrumento de apropriação do saber e assume mais um papel representativo na sociedade. A educação para o trânsito é mais uma delas, que não pode ser isolada de um contexto da cidade, mas sim estar ligada ao contexto social e também cultural de uma maneira mais ampla. O trânsito são todas aquelas pessoas que estão ali nesse meio, pedestres, ciclistas, catadores de papel e demais condutores. Então, é necessário preparar culturalmente a sociedade para um trânsito viário, que é transformar a história em favor da preservação da vida. Então, é necessário também um ensinamento adequado das maneiras que se devem agir em diferentes situações no trânsito. Dessa forma, os motoristas acabam transformando suas realidades para tornar o trânsito um meio mais seguro e que eles estejam prontos para reagir de acordo com a legislação de trânsito. Então, o trânsito ele é uma disputa pelo espaço físico que acaba refletindo no tempo e no acesso aos equipamentos urbanos. É também uma negociação, dadas as características da nossa sociedade, que se dá entre e não se dá entre pessoas iguais. Então, isso quer dizer o quê? A gente pode perceber que no trânsito existe sim essa disputa pelo espaço físico. Muitas vezes os carros não respeitam as motos, querem tomar aquele espaço. Muitas vezes as motos não querem respeitar os carros e acabam meio que costurando no trânsito, né? Tentando fazer várias ultrapassagens. Muitas vezes os carros e motos não respeitam os próprios pedestres e ciclistas. Então assim vai. Essa é a disputa que a gente encontra no trânsito, né? Então, a disputa pelo espaço, ela tem uma base ideológica quanto política e depende de como as pessoas se veem na sociedade e o acesso real ao poder. Então, de uma maneira mais geral, quando a gente fala no trânsito, geralmente, infelizmente, a gente se direciona mais a situações trágicas, aos inúmeros acidentes que acontecem, às tragédias que vão acontecendo, porque muitas pessoas são mortas e feridas em acidentes. Então, muitas pessoas são vítimas dessa realidade. Então, é difícil a gente ouvir notícias positivas, alguma notícia de algum trabalho que esteja sendo realizado no trânsito, voltado para a segurança e para a educação no trânsito, ou campanhas de conscientização e educativas. Então, hoje em dia, como está bem acessível o acesso assim a motos e carros, a compra de motos e carros,
a gente vê que muita gente tem acesso, mesmo não estando habilitado ou não tendo a idade apropriada. Muita gente compra carro, moto, sem possuir uma documentação adequada, ou assim, um veículo mesmo irregular, sem condições de andar, sem a maneira correta de estar transitando, né? Então, com esse aumento de veículos, a circulação no trânsito acaba aumentando bastante e por isso também tem sido frequente os acidentes que vêm acontecendo. Então, por esses e outros motivos, os acidentes têm sido recorrentes. Para que se tenha também uma mudança nessa realidade do trânsito, é necessário se contribuir para uma formação de cidadãos mais conscientes e, por consequência, motoristas mais educados, reduzindo o número de acidentes. Então, enquanto isso não acontece, na nossa realidade, inúmeros acidentes continuam acontecendo todos os dias. Mas é possível que, introduzindo uma educação para o trânsito em todos os níveis escolares, desde a educação infantil até o ensino superior, respeitando os limites necessários da aprendizagem, é claro, de acordo com cada faixa etária, consequentemente, a gente vai modificar essa realidade dos motoristas. As pessoas vão ter uma educação do trânsito desde o início assim, da sua vida, desde o início da sua educação. Então, observando todos esses aspectos, é necessário discutir que a presença do psicólogo do trânsito é essencial para desenvolver práticas de melhorias, né, com técnicas psicológicas de melhorias para uma educação melhor no trânsito. E somada, né, a modelos adequados de instruções, recursos didáticos, técnicas psicológicas, essa educação no trânsito ela pode ser cada vez aprimorada e melhorada, de acordo com Hoffman. E aí, além do psicólogo, né, do trânsito, o Detran, escolas, prefeituras, secretarias de educação também deveriam mostrar interesse nesses quesitos, já que são aspectos cognitivos básicos necessários para adquirir um conhecimento realizado, né? um conhecimento relacionado, na verdade, ao comportamento no trânsito. E essa educação no trânsito deveria acontecer principalmente a condutores jovens, porque, segundo pesquisas, os jovens são o maior número de acidentes, na verdade, acontecem com jovens, com condutores jovens. Isso pode ser por vários motivos, por consumo de álcool junto ao volante ou ao veículo, não reconhecer a sua responsabilidade naquele momento, comportamento inseguro no trânsito, dentre outros momentos. E aí, por isso, é necessário que haja uma intervenção onde os estudantes vejam, né, e aprendam e promovam mudanças no trânsito, que essas intervenções vão causar mudanças no trânsito, principalmente porque durante essa idade, né, da adolescência, entre jovens, enfim, causa muita oscilação de humor, o desejo de não seguir regras. Então, é preciso e é importante que a gente sempre tem em mente, né, da importância dessa educação no trânsito. E aí, fazendo uma análise, né, em relação ao indivíduo, entre o indivíduo e um meio de direção mais segura, de um trânsito mais seguro, e observando também o comportamento como objeto principal, né, é importante e é mais eficaz essa educação psicológica que a gente está falando como uma maneira de prevenção a acidentes. Não somente
para quem já tem a carteira de habilitação, mas também para jovens, para alunos que estão terminando o ensino médio e até mesmo para crianças, por exemplo, porque as crianças elas já vão crescer tendo em mente do que é que aquilo tem que ser feito. Que quando está no sinal, por exemplo, verde é para passar, quando está no sinal vermelho tem que parar. E não infringindo a lei, não infringindo ou causando até um acidente. E os jovens, né, também, porque fora quando eles não estão nos veículos, todos esses são usuários da via, estão dentro do tráfego, estão dentro do trânsito, sendo pedestres, sendo ciclistas, e enfim, por isso é importante essa educação para que todos entendam, para que todos se respeitem, independente se são motoristas, se são ciclistas, se são pedestres, se estão com algum outro meio de veículo não motorizado ou outro meio de veículo motorizado também, para que esses acidentes de trânsito diminuam cada vez mais. Bom, para a realização do nosso estudo, a gente escolheu as abordagens quantitativa e qualitativa. A abordagem quantitativa foi escolhida porque ela usa uma modalidade de pesquisa baseada na aplicação de questionários, o que facilitou para a nossa coleta. E a quantitativa, porque é um método mais prático para, na verdade, que traduz os dados obtidos em números, que foi o que facilitou para a obtenção das respostas conclusivas sobre o nosso tema abordado. Diante disso, a gente desenvolveu um questionário online na plataforma Google Forms para melhor realização do estudo. E o estudo foi realizado com a população que residia no estado do Ceará e também no estado da Paraíba. A nossa amostra teve um total de 10 participantes. Esses 10 participantes eram todos habilitados, com a faixa etária entre 18 a 60 anos e também de ambos os sexos. Entrando aqui na questão dos resultados obtidos neste pequeno formulário, né? A gente delimitou que era preciso que pelo menos 10 pessoas respondessem. Só que aí a gente chegou a um total de 42 respostas, né? Como vocês podem ver aí. E eu vou falando aqui para vocês as perguntas e já listando as respostas destas. E aí a primeira foi assim: você já presenciou na sua cidade campanhas de conscientização educacionais para um trânsito mais seguro? E aí uma maioria respondeu que sim, né, com 61,9%, respondeu que sim, porém 38,1% respondeu que não. Né? É um número significativo de pessoas, aqui vem especificando 16 pessoas responderam que não. E seguido disso, seguindo essa linha, de que forma foram essas campanhas, né? Como foi essas campanhas nas suas cidades? E a maioria respondeu que foi uma blitz educativa, né? Tem aqui uma maioria falando que não presenciou nenhuma, mas a campanha em si, a maioria foi a blitz educativa. Já seguido da fiscalização da PRF, com 16,7%, 7 pessoas. Seguido também de 2,4%, né, da apresentação educativa com voluntários nas lombadas eletrônicas. A gente percebe isso muito em grandes centros, né? Grandes centros urbanos. E com 2,4%, né, o uso do bafômetro a gente colocou, porque querendo ou não, faz parte de algo, né, que de certa forma promove uma educação para que possa, de certa forma, evitar o uso do álcool no trânsito, né? E aí, seguindo isso, caso a campanha que alguém presenciou não estivesse listada acima, a gente deixou uma
uma caixinha para eles responderem outra pergunta, outra questão, que veio aqui seguido nas escolas, né? Aí não presenciou, mas lá acima tem essa opção. Trabalho como vendedor em cima de uma moto e passamos por campanha no trânsito constantemente, mas não especificou quais campanhas, né? E o uso do bafômetro também tinha acima. E aí, outra pergunta foi assim: na sua cidade, é notável a presença de segurança no trânsito, com a maioria da população respeitando as regras necessárias, como faixas de pedestres, os sinais, lombadas eletrônicas, no caso, ciclistas e etc. E a grande maioria, né, respondeu que não, com 73,8%, 31 pessoas responderam que não. Né? Então, é comum nas nossas cidades a gente constantemente não presenciar esse tipo de coisa, né? No caso, né, o respeito às regras. E aí, 26,2% responderam que sim, 11 pessoas responderam que costuma ver isso constantemente. Porém, a grande maioria foi não. E a seguida, a outra pergunta é: você já sofreu ou presenciou algum acidente de trânsito? E a maioria respondeu que sim também. 31 pessoas e 11 que não. Né? Então, a gente percebe, ao mesmo tempo que aqui não é respeitado as regras, percebe que aumenta o número de acidentes de trânsito. Né? É um resultado bem relacionado aqui. Da forma que alguém não respeita as regras de trânsito necessárias, também sofre ou presenciou, né, já algum acidente de trânsito. E aí a gente pediu para listar os motivos e como é que poderiam ser evitados, né? E foram vários motivos, várias respostas, né? E enfim, a gente lendo percebe-se que a maioria é por imprudência, né? Seja da pessoa do condutor, né? Ou também o outro condutor, a outra pessoa que às vezes faz uma colisão, enfim. Mas a maioria, né, que as pessoas relatam é por imprudência, por distrações, enfim. E aí, a última, né, para fechar, de que forma a sociedade poderia contribuir para promover um trânsito mais seguro e, de certa forma, mais educado para todos. Então, as pessoas falaram várias contribuições aqui que poderia ocorrer, né? Mais campanhas, fiscalizações, mais respeito, mais responsabilidade, conscientização, educação, enfim, né? Resumindo, é basicamente isso, mais atenção. Enfim, as pessoas relataram basicamente isso, né? Que é preciso uma intensificação de campanhas educativas, de fiscalizações efetivas nas ruas, nas vias. E dentro dos resultados foi isto. Então, gente, concluindo já o nosso trabalho, reforçando a fala de Ivna, vou destacar alguns pontos assim importantes para a gente concluir e entender bem. Grande parte dos participantes, eles já presenciaram, sim, algum tipo de campanha de conscientização. Então, isso mostra que a realidade do trânsito ela vem sendo modificada aos poucos, pelo menos em alguns aspectos, né? Mesmo que ainda precise mudar ainda essa realidade dos acidentes, da segurança e outras coisas, as campanhas já começam a ser mais realizadas assim na nossa região, e as que foram melhores apontadas foi a blitz educativa e a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. A outra parte dos participantes não presenciaram, né, esse momento, foi uma maioria também que não presenciou. E além dessas intervenções identificadas, os participantes também identificaram outras, que foram intervenções nas escolas, e um participante também destacou que trabalha como motoboy, trabalha em uma moto, em uma empresa. Ele observa isso no próprio trânsito, que ocorre sim esses momentos, só que ele não especificou, né?
Infelizmente, algumas questões do trânsito ainda precisam ser modificadas, principalmente aqui no nosso país, que tem um índice altíssimo de acidentes. Então, principalmente a segurança, ela foi apontada como a maioria. A maioria aponta a falta de segurança, a falta de respeito das regras de sinalização do trânsito, entre outros pontos também. Um outro ponto negativo no trânsito é justamente esse índice de acidentes, como já falei, onde a maioria já sofreu algum tipo de acidente ou então presenciou algum acidente. E a maioria desses acidentes acontecem hoje em dia justamente pela imprudência, a alta velocidade, as distrações no trânsito, então ocorrem constantemente. Então, já tentando modificar essa realidade, os participantes sugeriram, né, que deve acontecer mais campanhas, mais fiscalizações, que as pessoas que estão inseridas no trânsito devem sim ter mais responsabilidade, mais compromisso em seguir as regras e respeitar, né, tanto quando está na situação de motorista, quanto pedestres, ciclistas e assim por diante. Então, dessa forma, a gente finaliza o nosso trabalho.